O meu tempo na mesa com Deus foi confrontado quando eu me tornei mãe novamente. Eu me deparei vivendo tudo de novo com um recém-nascido. Foi como entrar em um lugar completamente diferente. Era intenso, cansativo, caótico. De um dia para o outro, a minha rotina ela deixou de existir. E no meio disso tudo, uma pergunta começou a crescer dentro de mim. Como eu vou passar tempo com Deus agora? Porque na minha mente, isso precisava de silêncio, de organização, de tudo no lugar. Mas foi exatamente ali, no meio das milhões de trocas de fraldas, que Deus me encontrou. Ele me mostrou que a mesa não é um lugar perfeito, é um lugar disponível. Ele me chamou no meio do cansaço, da rotina bagunçada. Eu entendi que não precisava esperar o momento ideal. Ele me vê nessa vida invisível, nessa vida ordinária e sublime. Entre mil fraldas por dia, monótona rotina, te procuro. Quem sabe eu não te encontro aqui. Rememoro versos de menina, daquela Bíblia perdida que tanto li. E agora, quando foi a última vez que a vi? Só mais uma mãe divergente, com um filho ativo e contente, implorando mentalmente por um pouco de silêncio. Ouço mãe milhões de vezes e encaro aquela parede toda rabiscada de giz. Lá se foi meu perfeccionismo, esmagado meu egoísmo. Vou diminuindo enquanto te vejo crescer em mim. Limpo, arrumo, cozinho e não venço. Santifico a ti esses momentos. E no fim de alguns desses dias, me parece que enlouqueço. O meu tempo na mesa não começou quando eu aceitei Jesus, porque por muito tempo o meu tempo já tinha um dono. Eu vivia rotinas intensas, trabalhava mais de 12 horas por dia. Era cansaço constante e a minha vida girava em torno do trabalho. Eu sempre dizia, eu não tenho tempo para Deus. Eu já estava na igreja, servia, participava, mas Deus ficava só com o que sobrava. Até que um dia algo diferente começou a queimar em meu coração. Então comecei a entender que não existe altar sem mesa. Não existe adoração sem relacionamento. Eu entendi que precisava parar e sentar com Ele. Eu precisava de tempo com Ele. E foi ali que tudo mudou. Hoje eu posso dizer que estar na mesa com Jesus foi a melhor opção da minha vida. Porque quando eu decidi me assentar com Ele, as coisas mudaram de lugar. O ouro e a prata não têm mais valor para mim. Jesus é tudo para mim. O ouro e a prata não tem mais valor pra mim do que vale ter tudo se eu não te ter aqui. O meu maior desejo, Senhor, é te adorar, ainda que a figueira não brotar. Eu abro mão de tudo que exalta o meu eu. Meu nome não importa, mais que apareça o teu. Eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho Deus. A fama passa, sucesso passa, momento passa, aplauso passa.
passa. Me abraçam hoje e amanhã me esquecem, mas tua presença, Senhor, permanece. A fama passa, sucesso passa, momento passa, aplauso passa. O que o mundo oferece com o tempo perece, mas tua presença, Deus, ela permanece. Muitos me veem servindo, mas o que muitos não veem é que dentro da minha casa existe dor. O meu marido enfrenta uma doença crônica e tem dias em que ele não consegue nem se levantar. Ele precisa de mim para tudo. E muitas vezes eu me perguntei: Deus, como eu vou dar conta? Porque está pesado, cansativo, está além das minhas forças. Mas foi exatamente na minha fraqueza que eu aprendi a depender dele. Mesmo com o coração apertado, eu continuei servindo, cansada, sobrecarregada, mas ainda assim, pela fé. Nesse processo, Deus me ensinou que a mesa não é sobre perfeição, é sobre presença. Mesmo na dor, Deus continua presente. É quando eu escolho permanecer, mesmo sem entender. Deus trabalha no invisível. Hoje eu posso dizer, não está sendo fácil, mas Deus está nos sustentando. Mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. Seu caminho é melhor do que o meu. Sua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Começar a faculdade novamente não foi uma decisão fácil. E viver isso foi muito mais difícil do que eu imaginava. Durante esse tempo, eu enfrentei crises de ansiedade, noites sem dormir e momentos que eu não entendia o porquê daquela tempestade. Eu orava, mas parecia que eu não conseguia ouvir nada de Deus. Até que eu me sentei à mesa. Eu achava que confiava no Senhor. Mas Deus me mostrou que Ele precisava ser o centro de tudo. Ele queria um convite para a minha mesa, o lugar onde eu passava a maior parte dos meus dias. Então, eu comecei a mudar. Passei a orar antes de estudar e parei de fazer tudo sozinha. Eu entendi que Deus não precisava de um lugar perfeito. Ele queria estar comigo no meio do meu caos. Que Deus seja o meu universo, o centro da minha vida e o meu pensamento de cada manhã. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo.
Não quero dar-te um dia apenas da semana, que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Eu ando tão cansada. O meu tempo hoje é limitado. 24 horas parecem não ser o suficiente. A minha rotina mudou completamente. Hoje eu trabalho, mas além disso, sou mãe de 3, cuido da casa, do ministério, do esposo e de mim. É uma rotina puxada, cansativa e constante. E no meio disso tudo, muitas vezes eu me perguntei: Deus, onde o Senhor entra nisso? Porque parecia que não haveria tempo. Mas foi nesse lugar, no meio da correria, que Deus me encontrou. Ele me mostrou que a mesa não depende de tempo, depende de entrega. Eu entendi que eu preciso entregar a Ele tudo o que eu fizer e convidá-lo para estar comigo nessa rotina. Hoje, minha mesa começa cedo, quando a casa está em silêncio, ou às vezes no meio do dia, e até na madrugada. Porque eu entendi que no meio dessa rotina puxada, eu preciso convidar Deus para estar comigo. Eu entrego a Ele todo o meu dia. For fazer, te consagro a minha família. Eu deixo tudo com você. Peço abençoe o meu trabalho e tudo que eu for fazer. O meu sair, o meu chegar, meu levantar e o meu deitar, é tudo teu. Anda comigo, meu Senhor, me ensina como eu devo agir. Senta comigo pra um café e me ajuda a decidir. A cada porta que abrir e cada não que eu escutar, seja o Senhor a conduzir a minha vida toda. Eu te entrego o meu dia e tudo que eu for fazer. Te consagro a minha família. Eu deixo tudo com você. Peço abençoe o meu trabalho e tudo que eu for fazer. O meu sair, o meu chegar, meu levantar e o meu deitar, é tudo teu. Vivemos em um tempo onde tudo é urgente, onde a rotina nos consome e as preocupações nos sufocam e os dias parecem pequenos demais para tudo o que precisamos fazer. São tantos planos, tantos caminhos, tantas responsabilidades. Corremos de um lado para o outro tentando dar conta de tudo e muitas vezes esquecemos de separar um tempo para estar à mesa com Deus. No meio da maternidade, do trabalho, dos estudos, da enfermidade, da igreja, do ministério e das batalhas silenciosas da alma, o Senhor continua nos chamando. Porque se assentar à mesa é entender que mais importante do que correr contra o tempo é permanecer na presença daquele que governa o tempo. E quando tudo parecer atrasado, os céus nos lembram: Deus nunca perdeu o controle, Ele continua sendo o Senhor do tempo.
para tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo pra falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo pra fechar a porta pra tudo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some num momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, me vi sem calma. Busquei tão longe, quando tão perto. Teria tudo do jeito certo. Vencer o Senhor desse mundo, vencer o Senhor da minha vida em todo o tempo. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some num momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, me vi sem calma. Busquei tão longe, quando tão perto. Teria tudo do jeito certo. Tentei de tudo, vivi sem calma. Busquei tão longe, quando tão perto. Teria tudo do jeito certo. De que vale um homem, a qualquer homem, ganhar o mundo inteiro